Tudo bem, pessoal? Eu sou Felipe Silva e vamos continuar falando sobre alimentação na criação de pássaros. Eu tenho visto várias pessoas comentando, né, sobre o uso ou não de ração extrusada ultimamente. Então gostaria de explicar melhor sobre os tipos, né, de ração. Porque muita gente fica só nessa discussão de extrusada é boa, extrusada é ruim, é melhor da semente, né? A ração extrusada eu não consegui introduzir aqui no plantel para as aves consumirem, tive problema de reprodução. Então a gente ouve aí muitas pessoas relatando problemas, né, direcionados especificamente para a ração extrusada, mas muitas vezes a pessoa não sabe nem o que é uma ração extrusada. Você já parou para se perguntar o que é uma ração extrusada? O que eu vejo muita gente comentando aí pela internet é como se fosse praticamente tudo a mesma coisa. É sempre aquela briga de extrusada e semente. Mas nós temos vários tipos de ração extrusada, né, para várias espécies, para várias fases aí. E a intenção desse vídeo é explicar direitinho os vários tipos, né, de ração que existem, o porquê que a gente usa cada um, e falar um pouquinho aí da extrusada, né, que é a sensação do momento, e outros tipos de ração aí que a gente usava bastante até no passado, tá bom? Vou pedir para quem não é inscrito ainda no canal se inscrever, né, para poder ajudar, né, a chegar aí nessa meta dos 1000 inscritos mais rápido, e também para você ser notificado quando tiver o próximo vídeo, que senão você não vai saber, né, do que está sendo lançado aí para frente. Então, se quiser acompanhar aí o canal, né, se você estiver gostando aí do conteúdo que eu tenho produzido e postado aí para vocês, comenta aí embaixo o que vocês gostaram, o que eu posso utilizar aí futuramente, né, como tema dos próximos vídeos também, para ajudar mais aí nesse finalzinho de período de manutenção. Daqui a pouquinho a gente já está iniciando o período de reprodução, né? E é justamente nessa troca para reprodução que nós precisamos mudar o tipo de alimentação para as aves para ter êxito na reprodução. O foco meu aqui do criatório é reprodução, né? Eu não costumo levar ave para torneio, mantenho só na residência mesmo, não tenho nem tido tempo, né, para fazer frequentar torneio, baderna, nada disso de competição, só mesmo reprodução e ter as aves cantando bem em casa. Então acompanhe aí o vídeo que acho que vai ser interessante para vocês. Bom, a alimentação das aves, elas podem ser feitas de várias formas, né? O mais tradicional a gente vê que os pássaros são as sementes, a farinhada, antigamente muita farinhada caseira que se usava também para poder suprir, né, que só com semente você não consegue ter êxito na reprodução. Precisa ter um aporte ali pelo menos de uma farinhada para poder suprir as necessidades de cada ave. E os tipos de ração, né, que nós temos no mercado, e resumindo, né, de ração mesmo, é a ração pelletizada e a ração extrusada. E nos pássaros não é tão comum, mas nas aves em geral, aí, principalmente de produção, nós temos a ração também farelada. E cada tipo de ração tem um processamento específico. Então tem o processamento de pelletização e tem o processamento de extrusão. Então é basicamente isso que vocês têm que entender, que a ração extrusada em si nada mais é do que um processamento de uma ração. Não é um tipo de ração específico. O tipo da ração ela vai depender da formulação. Como que funciona, né, o processo de fabricação da ração? Os ingredientes, na maioria das vezes, eles são triturados, né, para poder passar pelo processamento. Então, basicamente, como que funciona? Bom, geralmente é o zootecnista que vai fazer a formulação dessa ração de acordo com a exigência nutricional da espécie que vai ser formulada e também da fase de vida dessa ave. Então, se a gente está fazendo a ração para reprodução, se é para manutenção, se é para tratar de filhote, cada fase de vida tem uma formulação específica. E como que vai ser feita nessa ração? Primeiramente, vai verificar qual a exigência nutricional que aquela ave realmente vai precisar.
de acordo com isso, né, com a exigência, ele vai verificar cada tipo de ingrediente que será usado, qual vai ser o balanceamento. Então, se vai, geralmente, né, a grande parte aí das rações, a base delas é de milho e soja. Então, quanto que vai ter de cada um para poder chegar naquele nível de proteína que precisa, quais são os aminoácidos, as vitaminas que precisam ser acrescentadas. Aí ele vai fazer qual é a receita que vai chegar naqueles índices que são de exigência nutricional, né? De acordo com a quantidade e cada tipo de matéria-prima que vai ser utilizada. E essa matéria-prima também é de suma importância para a qualidade da ração. Se a gente está utilizando o grão integral ou se está usando um subproduto, né, desse alimento que será utilizado. Se é o grão de soja integral ou se é o farelo de soja, né, depois que foi extraído o óleo. Então, existem, né, na formulação das rações vários subprodutos, é diferente. Se eu usar um monte de subproduto que tem a qualidade mais baixa, de utilizar o grão integral. A criação de animais silvestres em cativeiro, né, do jeito que nós fazemos hoje, é recente. Não temos tantos anos assim de criação e reprodução em ambiente doméstico. Muitas espécies já estão, né, com a reprodução mais dominada, mas tem muitas outras que a reprodução ainda é bem difícil e não temos esses parâmetros exatos de qual é a exigência nutricional de cada espécie. E esse estudo ainda vai ser muito aprimorado, né? A gente tem muito que melhorar. Só que nós podemos nos basear muito, né, até para ter um entendimento maior, nas outras aves que já têm uma reprodução, né, e também o processo industrial de produção para a gente se espelhar. No caso, o frango, né, tanto de corte quanto de postura, a gente pode verificar muito isso. Os frangos, né, os pintinhos, têm a ração inicial, né, tem depois a ração de crescimento com teores de proteína diferentes. Depois, se ele vai para engorda, é um tipo de formulação. Se vai para postura, é outra formulação. Então, nós vemos aí que na mesma espécie, dependendo da fase de vida, tem quantidades, né, de nutrientes diferentes que precisam compor essa ração para a gente explorar melhor o potencial aí genético de cada ave, né, para o que ela tem aptidão. Então, levando isso para os pássaros, o que a gente precisa identificar? Que cada espécie tem a sua exigência nutricional diferente. O filhote, ele tem uma exigência diferente de uma ave adulta. Nos períodos de reprodução, muda e manutenção, né? A exigência nutricional dessa ave também é diferente. Então não adianta você utilizar a mesma ração extrusada, com o mesmo nível de proteína, o tempo inteiro achando que você vai fazer bem tanto a reprodução quanto a muda, a manutenção. É diferente você usar só uma extrusada para manter a ave, que ela é formulada ali para poder manter tudo que a ave precisa, né, e não ter nenhum problema de saúde. Hoje em dia a gente raramente vê aqueles problemas de muda encruada, igual via antigamente, né? Só que ainda insiste em dar só semente para a ave. Quem dá uma farinhada ou uma ração já minimiza muito isso. E hoje nós já temos no mercado vários tipos de ração para essas fases, né? Já temos ração aí específica para emagrecimento, né? Algumas rações com um teor de proteína mais alto para utilizar na época de reprodução. Em algumas espécies que são mais comercializadas, as empresas já estão segmentando mais nessa forma. Então, tem as rações com teor de proteína mais baixo para manutenção e teor de proteína mais alto para reprodução e para tratar filhote, né? Então, outra coisa que o pessoal faz muito é misturar duas rações. Isso não é legal, porque a ração ela é formulada, tem todo o balanceamento, e quando você junta duas extrusadas ou bota extrusada e semente, sempre que você mistura qualquer alimentação, você já não tem mais aquela formulação. Você não tem nem a formulação A nem a B, você tem a mistura das duas que dá como se fosse uma ração C, né? Ela não é nenhuma nem outra, é outra totalmente diferente, porque os níveis são diferentes, as absorções são diferentes.
e isso dá um desequilíbrio. Muitas vezes não é um desequilíbrio que você perceba ali rápido, até para a gente também, qualquer distúrbio de alimentação que nós tenhamos para ingerir, você não vê isso de uma hora para outra. Quem tem uma alimentação desregrada, não é em uma semana, duas que você vai ver essa diferença, é na questão de 2, 3 anos, né? Aí a pessoa vai engordar, vai ter problemas de saúde, né? E outra coisa também que aves geralmente ainda não é uma rotina a gente fazer hemograma para poder avaliar as funções. A gente acaba avaliando muito mais só o aspecto físico do que realmente fazendo os exames para ver essas funções aí do organismo como estão funcionando. Mas voltando aí para o tema das rações. Por que nós vamos processar as rações? Quando pegamos a matéria-prima para fazer a produção, ela vai ser só um farelado, que vai ser misturado para ficar de forma homogênea. Em codorna, frangos, até se utiliza já esse farelado puro, sem ter nenhum processamento. Mas a vantagem de processar é que você vai fazer um formato de acordo com o que vai ser melhor ingerido pela ave. Também nesse processamento, geralmente, tem um aumento de temperatura, né? Todo esse processo do beneficiamento vai limpar mais, vai matar micro-organismo pela alta de temperatura. Com isso, a validade, né, das rações fica bem maior, ela demora mais a estragar. E melhora também a apreensão, né, pelos animais. A gente vê que tem alguns formatos diferentes, né, para um psitacídeo, para um passeriforme, né? Tem umas rações que são mais compridas, outras são redondas, mas são um pouquinho mais achatadas, né, em forma de disco. Então, geralmente, de acordo com cada espécie, tem um formato que facilita, né, de acordo com o bico ali da ave, para ela fazer essa ingestão melhor. Pelo processamento tanto da peletização quanto da extrusão, a ração ela é elevada a uma alta temperatura. E isso faz o cozimento também das partículas e melhora a digestibilidade delas. Por isso que a gente também, né, faz o cozimento dos nossos alimentos. Ele melhora a digestão, melhora a absorção de vários nutrientes. Só que quando ele é feito em excesso, acaba desnaturando as proteínas, né, e vitaminas também. Então tem que ser feito pelo tempo correto, na temperatura correta, para não ter prejuízo aí na qualidade da alimentação. Então, seguindo o processo, depois dessa moagem, né, dos grãos, eles vão ser misturados, deixados em uma forma homogênea para ser processado. E de acordo com cada espécie, a gente vai, geralmente, né, entre as espécies, divide aí entre se vai utilizar uma ração peletizada ou extrusada. O processo de extrusão ele se torna um pouco mais caro, né, que o maquinário que é utilizado, ele acaba, assim, por ter um valor elevado, elevando também o valor, né, da ração extrusada. A peletizada é a famosa avivita, né, que a gente conhece aí, que no caso dos passeriformes, nós usamos muito, né, para sabiá, sanhaço, aquela avivita de banana, né, e geralmente essas rações são muito oleosas, porque no processo de prensamento, né, da ração, ela tem que ter uma composição que mantenha aquela estrutura. Então ela vai ser, além de aquecida, prensada para poder passar no molde que vai dar o formato, né, a espessura para determinado animal. Então é o mesmo processo que tem para ração para coelho, cavalo, galinha. Esse formato da matriz que é utilizada no maquinário que vai determinar qual o tamanho, né, que seja melhor aí para cada tipo de ave. Na extrusão também é feito esse processo de alta temperatura e alta pressão, mas também é utilizado vapor. Tem uma caldeira, né, vinculada ali na cadeia dos maquinários utilizados, que vai fazer o cozimento ali com vapor desse material e depois ele passa por uma câmara de resfriamento. E nesse processo de resfriamento, a ração sofre um processo de expansão. Então ela resfria e expande. Isso dá aquele aspecto meio aerado, né, que a ração extrusada tem. Algumas vitaminas elas são sensíveis a esse calor e não são adicionadas antes do processo de extrusão. E é feito, né, esse acréscimo após. E ele é feito através de um processo de coating, que é feita uma pulverização de um óleo
que vai agregar essas vitaminas, né, o premix que vai ser utilizado depois para poder terminar a composição da ração. E ele vai secar e agregar ali ao volume da ração. Então, toda essa tecnologia para o processamento das rações, eles estão visando a melhor nutrição das aves e também a parte comercial dela. Uma ração extrusada, ela tem uma validade muito maior do que uma ração peletizada. A ração peletizada, ela estraga muito mais fácil. Esse processamento de extrusão, ele melhora muito mais. Então, a gente tem uma garantia que está dando uma alimentação para a ave melhor, né? E todo esse processo de composição das rações, eles estão aprimorando muito. Então, quem tem problema com extrusada, né, depois disso tudo que eu falei, tem que pensar realmente o porquê que estão vindo esses problemas. Se você não está tendo sucesso na reprodução, né, em alguma outra fase aí da criação da ave, tem que ver o porquê que é. Você está usando a ração extrusada com a composição correta para cada fase? Você está usando uma ração na época de reprodução com o teor de proteína baixo? Né? Isso tudo a gente precisa verificar, que muitas vezes o problema não é da ração, mas da forma que a gente está usando a ração. E se não está botando muita coisa além na gaiola, né, que faz a ave se alimentar menos da ração e se alimentar mais de outros tipos de alimento. Então, na maioria das vezes, é até um erro de manejo nosso. É a forma de utilizar cada tipo de ração da forma correta. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu estou vendo muita gente falando, mas não entrando nesses detalhes, achando que extrusado é tudo igual, só comparando uma marca com a outra e comparando com semente. Na verdade, não é bem isso. A gente tem que ver para cada período o que vai utilizar. E muitas das vezes a gente complementa isso, né, para aumentar um teor de proteína nos momentos que precisa, da farinhada. Essa farinhada muitas das vezes leva alguns complementos ali, tanto de ovo desidratado, muitas das coisas para aumentar mais mesmo o teor de proteína. Hoje em dia tem tecnologia que a gente usa para algumas farinhadas específicas para umedecer, que essa específica para umedecer ela vai azedar uma forma, assim, de forma mais demorada. Se você pegar uma ração, né, ou que já tem também ração extrusada para oferecer umedecida, é diferente de só pegar uma comum e umedecer, ela vai azedar mais rápido. Aqui é específica para isso, vai ter uma duração maior. Então, cada alimentação ela tem que ser utilizada da forma correta. O que a gente não pode é achar que a semente vai suprir isso tudo. Voltar lá para o início, né, de anos e anos atrás, que a gente criava e tinha muito problema de saúde nas aves. As sementes, além de ter muita gordura, elas são pobres em vitaminas. A semente que a gente dá seca para a ave na gaiola, ela é diferente daquela semente fresca que o animal come na natureza, né? A gente não tem alpiste na natureza aqui no Brasil, então muitas das sementes que a gente usa para as aves são importadas ou são de outras regiões que as aves não têm acesso normalmente para se alimentar. E o balanço cálcio e fósforo dela também é muito diferente, é desequilibrado. E a gente via antigamente muito mais aves botando ovo sem casca, com casca mole, né, que quebra o ovo que quebra de forma fácil. E hoje em dia a gente não vê tanto isso justamente por causa das farinhadas e das rações, tanto extrusada quanto peletizada, que vem para poder suprir isso. E tem também, não é que a ração peletizada ela é pior do que extrusada. Cada uma tem sua característica diferente, né? Tem os custos também para processar diferentes, mas o que vai decidir mesmo, né? O que vai determinar se uma ração ela é boa ou é ruim, é a formulação dela e a qualidade da matéria-prima que vai ser usada para poder fazer o beneficiamento. Se usar uma matéria-prima fraca, vai dar uma ração fraca. Bom, eu espero ter agregado alguma coisa aí no conhecimento de vocês, começar a pensar diferente, né, do que a gente costuma ver aí pela internet. Eu costumo ver bastante vídeo aí de outros criadores, né, de conteúdo, né, de outras pessoas aí que acabam divulgando. Até por isso também que eu resolvi fazer aí o canal para poder dar minha colaboração também para vocês.
e na medida do possível a gente sempre fazer o que é melhor para nossas aves. A gente sabe aí que tem algumas rações, né, farinhadas que são importadas, muito caras, tem outras que são mais baratas. Isso em si não importa. O que importa é você saber o porquê que está dando cada ração, o animal que você cria, qual é a exigência nutricional dele, o que ele precisa na época de reprodução, o que ele precisa na época de manutenção, para a sua ave não chegar na época de reprodução acima do peso. Eu pretendo aí mostrar para vocês como que vai fazer essa avaliação física das aves antes da temporada. Eu preciso pegar os meus aqui também. E essa é a melhor época para a gente poder avaliar a saúde das aves, porque daqui a pouco vai começar a reprodução. Se tiver qualquer tipo de problema para resolver, vai atrapalhar o período reprodutivo e a sua temporada vai ficar comprometida. Bom, então quem não se inscreveu ainda, se inscreva aí no canal. A gente tem mais de 90% das pessoas que têm assistido o conteúdo, né, o que o YouTube divulga ali quando eu faço as pesquisas, que não são inscritas ainda. Vamos ajudar para chegar logo nesses 1000 inscritos. E também compartilhe o vídeo aí com os outros criadores que vocês acham que esse assunto vai ser de importância, né? Eu acredito que seja para todos, tá bom? Conto com a ajuda aí de vocês, o que eu puder ajudar também, fico à disposição. Tá? Eu vou deixar aí embaixo também o número do WhatsApp para entrar em contato comigo. Valeu, até a próxima.